Pronto, vamos lá. Partilhar aqui a janela. Pegar a mensagem e sai do WhatsApp. Sempre preciso te mostrar alguma coisa e vai abrir umas coisas aqui, com certeza. Cara, vamos lá. Falando de criativo. Por que eu quero que você entenda como é feito o criativo e entenda a lógica por trás dele? Uhum, Às vezes o problema não está na estrutura de campanha, às vezes o problema está no criativo. E uhum, é a comunicação do criativo com a comunicação do público que a gente está impactando. uhum. Eu Ah, enxergo, uma pergunta. Peraí, agora que eu lembrei, Fernando. Tu vai querer fazer aquilo de marcar o horário ou não? Pô, é só porque sempre fala isso, e daí aí sim, bem eu não quero ser lembrado. chato de falar, tipo, ó, Não, bateu o não, horário que tu falou. Porque daí, tá pô, parece certo. que eu tô querendo apressar o negócio. Só que daí também eu vejo que, pô, daí tu fica agoniado e tu tem outras coisas pra fazer. Daí eu falo, pô. Aí eu. Deixa Mas eu por mim, colocar tranquilo, tipo aqui. assim, vamos até onde precisar, vamos falando. Só pra. É só porque Tá. tu falou, tu fala isso sempre. Sempre acabo esquecendo e fico preocupado que estou te travando, cara. Não, me travando, até que não, é tranquilo, assim, tá. Deixa eu botar no celular aqui que Tranquilo vai aqui, é ficar só na minha cara. pra. Isso. Relógio, temporizado. Cara, eu vou botar aqui, eu vou botar meia hora e no máximo a gente estoura para 50 minutos, porque eu sempre acabo fugindo do tema e só para eu ter uma noção do que está acontecendo. Uhum. Vamos lá. Pô. Por que disso, né? É para você entender que às vezes assim, o que eu entendo do marketing imobiliário, tá? São três pilares fundamentais. Para quem a gente está aparecendo, tá? É importante a gente ter certeza que a gente está aparecendo para as pessoas certas, porque assim, não adianta a melhor oferta do mundo se eu apresentar para um cara que não tem a mínima condição de comprar. Então, eu me Uhum. preocupo. Quem está assistindo esse anúncio? O que o meu anúncio está comunicando? Tá? Por que esse anúncio está comunicando? A grande maioria das reclamações das imobiliárias, dos corretores, é o lead desqualificado. E o que eles entendem como lead desqualificado? É aquele lead que não dá continuidade no atendimento, porque ele clicou no anúncio de um produto que ele não está comprando, ele não tem condições, é muito longe de onde ele mora, ele não entendeu o que era o anúncio, ele não sabe se é aluguel, se é aluguel temporada, se está pronto, se está na planta. Ele não faz ideia do que é. Ele viu um imóvel bonito e clicou. E o terceiro fundamento é como a gente passa essas informações para o cliente. Porque o como passa informação é importante. Cara, o mercado imobiliário hoje no Rio de Janeiro ele é formado por três tipos de produto. Desses três tipos de produto eu tenho a incorporação tradicional, que é aquela incorporação em que o cliente paga 30% durante a obra, que seria a entrada, Ah, e peraí, 70%. essas nomenclaturas aí são coisas que eu não tenho familiaridade, deixa eu anotar aí. Tá, beleza. É, quais são os três tipos? Pode Incorporação, falar. Tá, incorporação. administração e o retrofit. Retrofit. Tá. Aí da Pode, incorporação. vamos lá, incorporação. Incorporação é a obra tradicional. O que é a obra tradicional? 30% tem que ser pago durante a obra, de 20% a 30%, mas a maioria é 30%. Uhum. Às vezes chega a 35%, mas é 30% a 70%. E os outros 70%, quando o imóvel ficar pronto, ele financia com o banco aqueles 70%. Ah, tá. Tá? Qual é a regra do financiamento imobiliário? Para qualquer imóvel, a lógica é: você dá uma entrada de 10% a 30%, dependendo da sua relação com o banco, e o que sobrar você financia. A obra, o prédio, quando ele está na obra, ele está no chão, em teoria, esse imóvel não existe. Ele é uma ficção jurídica. Ele é uma promessa de que vai haver um imóvel. E o Uhum. banco só financia algo que é concreto, que a segurança do financiamento é o próprio imóvel. Então, o que eles fazem? Olha, 30% para você pagar de uma vez é um valor muito alto. Então, o que eu vou fazer para você? Enquanto eu estiver construindo, eu garanto essa unidade para você, te parcelando essa entrada. E aí, geralmente, eles pedem 10% de sinal, que a gente chama de ato, Uhum. e os outros 20% a 25%, ou se ele pedir 15%, né, eles vão redistribuir esses 30%,
Em média, é 10% de sinal e os outros 20% parcelado em 2 anos e meio. Por que isso é importante? Cara, porque às vezes a gente vende um imóvel por essas condições de compra. Esse fato do cara precisar dar só 10% de entrada, parcelar ali durante um pouquinho e a prestação dele só ficar alta quando ele for morar, se esse cara vier de um aluguel, de um condomínio muito alto, ele pagar menos durante a obra e pagar mais quando o imóvel está pronto, faz total sentido para ele. Fica confortável financeiramente. Uhum. Isso é incorporação tradicional. O que é obra por administração? É uma outra modalidade de construtora que ela não aporta capital próprio, tá? A construtora faz o seguinte, geralmente ela é dona do terreno ou tem um contrato com o dono do terreno. Eles criam o projeto de um imóvel como se fosse um lançamento tradicional. Qual é a diferença desse? Eles ganham dinheiro administrando a obra. Eles não ganham dinheiro na venda do imóvel. Uhum. Então, a lógica é que esse imóvel é vendido pelo preço de produção dele. Caraca. Ele é bem mais barato. Então, assim, se custa Mas daí quem que ganha com o valor da obra? ninguém ganha com a obra, ele ganha administrando a obra. Ah, tá. Então por isso eu já vi uns outdoor falando isso, tipo assim, pague sua obra pelo preço de custo, uma coisa assim. Assim, mas daí Exato. eu não vou pagar a obra, mas o gerenciamento dela eu vou, né? Tá, mas daí quem que Exatamente. paga? Mas daí quem que paga os materiais, o cimento, É tudo? você, é o comprador. Por que é o comprador? Funciona da seguinte Porque daí sai maneira. mais barato, tá? Ele Sai cria mais uma barato, sim. cooperativa, vamos colocar entre muitas aspas aqui, ele cria uma segunda empresa que quando você compra o imóvel, em tese, você comprou uma cota dessa empresa, você comprou uma cota daquela obra, certo? O que eles fazem? Eles pegam o terreno, distribuem o terreno em, vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil, 100 unidades, e aí eles calculam quanto a gente vai gastar para construir o condomínio, quanto que a gente vai gastar para esse condomínio ser vendido e qual é o preço de construção do apartamento. Vamos supor que a construção do apartamento saia mais ou menos em 200 e 250 mil. Tá? Tem mais 50 mil da cota do terreno. Aí já foi para 300 mil. E para construir a estrutura do condomínio, piscina, salão de festa e tudo mais, fique mais ou menos com aparelhagem, com sistema de câmera, com tudo mais, vamos dizer que fique mais ou menos mais 100 mil por unidade. Tá? O custo de fazer o condomínio. Aí ele entende que o preço do imóvel custa 400 mil reais e você tem que pagar isso durante a obra. Por quê? Eu sei que você não tem a vista para pagar. Eu sei que você também não tem uma grande entrada porque você está comprando alguma coisa na planta, que não existe. E aí o que eles fazem? Eles pedem de 10% a 15% de entrada e o restante que sobra do imóvel, eles parcelam em parcelas ali fixas, com algumas intermediárias, uma maior a cada 6 meses, uma maior a cada um ano. Coloca uma parcela, quando for te entregar esse imóvel, também mais alta, e te cobra uma mensalidadezinha baixinha todos os meses ali. R$ 700, R$ 1.000, R$ 1.500. Vai depender do escopo desse imóvel. Existe obra por administração de alto luxo, que a parcela do cara é R$ 70 mil por mês. Mas ele Nossa, sabe, ele está pagando bem abaixo do que aquele imóvel custaria se ele não fosse obra sim. por administração. Assim, tipo, no total o salário vai gastar 1 milhão. Pô, muito caro. Mas se ele fosse fora de administração, ia ser 2,5 milhões, 3 milhões, sei lá. Exato. E aí, qual é a diferença nesse projeto todo? É que ele não consegue financiar. Não existe financiamento de 30 anos, 20 anos, 420 meses. Esse financiamento ele é parcelado entre 4 e 5 anos. A obra de 2 anos e meio, ela se estica para 4 e 5 anos. Por quê? Se alguém atrasar, cara, dá tempo de você parar a obra e vender e recuperar aquele dinheiro que o cara atrasou. Vamos dizer que alguém não conseguiu pagar o imóvel. Dá tempo do cara pegar aquele imóvel que não foi pago, leiloar e o comprador ajudar na obra. Por Uhum, quê? Lembra que eu botei entre aspas que é uma cooperativa? uhum, Vamos dizer que o custo mensal da obra ali seja de 40 mil por mês. Cara, se ele tem 40 apartamentos que pagam R$ 1.000 por mês e 5 desses caras não pagam a mensalidade, você atrasa a obra. uhum. Então, por isso que eles pedem uma entrada para ter um caixa para startar a obra, tá?
E aí, conforme o dinheiro vai entrando, eles vão fazendo mais um caixa. A obra nunca começa no primeiro ano. Geralmente ela começa ali no segundo ou no terceiro ano. Ah, para nunca parar, né? Porque se parar, depois é pior, né? Exato. E aí, ou eles fazem caixa, ou eles começam a preparação do terreno. E eles fazem bem lento, bem devagar, para que dê tempo do projeto ser zerado. Tá? Em tese, qualquer obra, o ideal é que você consiga pagar essa obra com 70% do produto vendido. Porque a margem de lucro do mercado imobiliário, da construção civil, do mercado imobiliário, em média, é 30%. Então, qual é a lógica? Se eu vender 70%, a obra está paga, os outros 30% a gente pode vender quando estiver pronto. Aí, se a construtora tiver caixa, ela mantém essa obra rodando com o dinheiro do próprio bolso, depois essas unidades são dela. Cada empresa trabalha de um jeito. Tá? E onde eles ganham dinheiro? Na administração da obra e no terreno. Tá? Tem construtora que compra o terreno, depois ele te vende esse terreno com lucro dentro daquelas cotas lá que ele te vende de imóvel. Cara, e a terceira opção que é o retrofit. O que é o retrofit? Está acontecendo muito no Rio de Janeiro por conta do centro e da Zona Sul. São prédios de 50, 60, 70 anos, de 1950, 1970. O que eles fazem? Eles compram um prédio inteiro, descascam o prédio literalmente, em alguns casos eles tiram até as paredes da fachada, mas geralmente, se for tijolo deitado, não, né? Mas geralmente eles tiram aquela casca do prédio, tiram as escadas de incêndio, eles só aproveitam a fundação e a estrutura dos andares do prédio. E aí eles vão para uma atualização, a palavra não é essa. Eles vão para uma modernização daquela obra. Uhum. E aí, como ele já tem a fundação pronta, essa obra dura de 1 ano a 1 ano e meio. Caraca. Tem construtor entregando isso em 9 meses. Nossa, caraca. Não, mas daí a parte interior do prédio, assim, tipo, não tem coisa podre, não tem. Então, em fundação geralmente não tem, porque a construção civil antiga, né, hoje a gente tem uma construção civil muito mais moderna que o cálculo é muito mais específico. Mas ainda assim os engenheiros são obrigados a colocar uma margem a mais para que não tenha erro. Como as construções da época são muito mais antigas e tinha muito menos refino nos cálculos, o medo era muito maior, as fundações antigas elas são muito mais sólidas do que as atuais. Ah, sim, sim. Tipo, eles só botavam triplo do que precisava. Exatamente, com medo de um prédio cair. Geralmente você tem um prédio hoje, toda obra ela leva concreto e aço, mas pô, tem prédio hoje que ele leva 3, 4 vezes mais aço do que precisava. Porque na época o aço era barato, não era nada absurdo, os preços eram razoáveis, e ele podia deixar a obra segura. Então, na grande maioria das vezes, né, os engenheiros têm todos os estudos, os caras cavam para ver e tal, mas é algo mais tecnológico, por isso que pode ser feito hoje. Qual é a diferença desses 3 produtos? Tá? Quem compra na planta é o comprador final, tradicional. Ele pode ser uma família, ele pode ser um investidor, ele pode ser qualquer pessoa que tenha condições de financiar um imóvel. Tá? Qualquer tipo de pessoa compra incorporação tradicional. Quem compra obra por administração? Tá, a incorporação ali, que é a obra tradicional, qualquer um. Qualquer um. Em média, né? Qualquer um que consiga financiar o imóvel. A gente vai separar nesse formato. Quem compra a obra por administração? Geralmente, tá? 80%, 90% também vai depender do produto que a gente está anunciando, mas geralmente são pessoas autônomas, pequenos empresários, funcionários, tem um nome bonito agora para funcionários liberais, pessoas com um poder aquisitivo muito alto, que não se incomodam de pagar uma parcela mensal mais alta, porque lembra que ele é parcelado em 4, 5 anos? Sim, Eles dizem que é uma mensal baixinha para quem está comprando um imóvel pelo preço de custo. Então você tem que quitar esse imóvel em 4, 5 anos. Não dá para financiar depois que ele estiver pronto. Então, na sua grande maioria, eles são autônomos e pessoas com nome sujo. Por que pessoas com nome sujo? Porque com nome sujo você não consegue financiar. Então, a única condição de compra que você tem é financiando direto com a construtora. E nem toda construtora faz financiamento próprio.
Só se ela tiver muito caixa ou for um fundo de investimento imobiliário. Então, qual é a solução que essa pessoa tem? Comprar parcelado direto com a construtora. E aí ela vai pagar essa parcela mais alta. Quem é esse perfil? Cara, comerciante, advogado, médico, militares aqui no Rio de Janeiro, deixando bem entre aspas, militares do Rio de Janeiro, Uhum. por coisas que eu não vou falar aqui para não me complicar caso isso vaze o dia. Políticos compram muito obra por administração, milionários compram muito obra por administração como investimento. Por quê? Como você parcela com a construtora, você não tem juros bancários. Você é corrigido pelo Índice Nacional de Construção Civil. Então, assim, o preço do aço subiu. Subiu 0,5% no ano passado. Ele reajusta a sua parcela de obra de acordo com o material de construção, não com os juros do banco. Então, isso para investimento, para quem tem grana e pode correr esse risco, cara, é um puta do negócio, vale muito a pena. Em bairros muito caros, por exemplo, a Zona Sul do Rio, quando lança no Leblon, geralmente é uma obra por administração. Porque eles te parcelam um terreno em um financiamento e eles parcelam a obra para você em outra. Tá? Não é nem financiamento, é contrato de pagamento. Por que eles separam isso? Porque o custo de terreno é um e o custo de obra é outro. Então, no terreno não tem INCC. O terreno é um preço único. Está vendendo com valorização. Já na obra a gente tem INCC. Então, a obra precisa ser reajustada. Quando você faz isso numa cota, num produto de imóvel mais baixo, a margem de construção da empresa é muito pequena. Então, ela precisa corrigir o INCC pelo terreno por conta de gente que é inadimplente, para evitar que a obra não seja entregue. Beleza? Retrofit, quem compra? Geralmente são investidores. Por que retrofit geralmente é para investidor? Porque dificilmente você vai ver um retrofit, um imóvel familiar. Porque... Numa casa qualquer. Numa casa é mais fácil derrubar e fazer de novo. E fazer outra. É muito mais jogo você derrubar a casa, fazer uma fundação ali mais barata, mas você ter certeza que todo o seu imóvel está modernizado. Entende? O retrofit, geralmente, eles pegam hotéis antigos e transformam em prédio de estúdios ou prédio de um quarto. Pegam prédios públicos antigos e transformam em apartamentos de um quarto-sala. Tá? Geralmente, eu sempre vou usar essa palavra, geralmente são investidores. Mas vai ter o caso de um estudante ou outro, de uns pais que estão comprando imóveis para os filhos e tal. Mas por que eu estou te passando isso? Porque, baseado no tipo de obra que a gente trabalha, é o tipo de oferta que a gente vai fazer, baseado no público que a gente vai fazer. Claro. A cópia ali para o investidor é muito diferente. Sim. Não, isso aí é muito claro. Muito claro. Eu estou te falando isso porque como a gente vai usar esse material mais para frente para mostrar para outros gestores, mostrar para a equipe, lembra que a exceção é a regra do burro? Sim. Então, se eu chegar para a galera e falar assim, olha, esse retrofit aqui é para investidor, eles vão falar, não é. Porque teve um dia que eu vendi um para um... Sim. Uma família resolveu morar no estúdio. Eu falar, cara, não tem a mínima condição. Eu não posso rodar um anúncio para a minoria, senão o nosso custo fica muito caro. Eu rodo para investidor, se a pessoa se atrair, ela compra. Sim. Qual é a regra número 1 para desenvolver qualquer criativo para o mercado imobiliário? Não dá para fugir disso. PPL. Tá? PPL é uma sigla para a gente juntar ali preço, produto e localização. Não tem nada mais importante na hora de comprar um imóvel do que o PPL. Você precisa saber quanto custa, aonde fica e o que você está vendendo. No caso da pessoa que está vendo o anúncio, o que ela vai comprar. Por que o PPL é importante? Porque, de acordo com o produto que a gente trabalha, essa ordem de PPL ela se inverte. E isso vai na percepção do cliente que está vendendo. Ela não vai só na nossa percepção. Eu te passei uma base estratégica para que você desenhe o criativo. Mas quem decide, quem diz para a gente quem é o comprador final, qual é o cliente que ele está buscando, é o nosso cliente. Exceto se ele fizer uma escolha ali que é a escolha da exceção, aí eu vou sentar com esse cliente e vou falar, olha, nós somos estrategistas, nós trabalhamos com isso há muito tempo, a gente tem uma lógica de define o maior público e trabalha com o maior público para que sua chance de conversão seja maior. Se você quer trabalhar com a exceção, isso não é uma estratégia. Isso é um achismo
e não é um achismo de uma forma grosseira. A gente está deixando bem claro que a gente está trabalhando com a exceção, então a nossa chance de sucesso é muito menor. Ponto. É bom até dizer, né? Eu acho que isso, não sei se tu fala isso, mas eu acho que é bom falar na reunião com o cliente de que. Porque daí é o tipo de coisa que ele não vai ter como brigar, e aí tu ganha no argumento que o tráfego vai ficar mais caro. Exatamente. É um tema que ele não sabe, é verdade, é um tema que ele não vai Uhum. conseguir conversar, porque ele vai falar, putz, não tem o que fazer. Se a gente fizer isso, o tráfego vai ficar mais caro. Aí ele vai falar, Boa. putz, daí então. Boa. É jogar a responsabilidade para o cliente, a verdade é essa. É. Porque matematicamente a gente precisa anunciar para o maior número de pessoas possíveis, chamar a atenção do maior número de pessoas possíveis, para que ela entre no funil do cliente, e ali dentro do funil, essas perdas vão acontecer, senão o nome não seria funil, e ele fique ali com a nata da nata daquela base muito grande. Cara, se a entrada no meu funil já é um público menor, matematicamente a gente não consegue dar resultado. Sim. Não tem o que fazer. Mas daí então o cliente que define quem é o público, tipo, ele te avisa, ó, esse aqui é para investidor, esse aqui é para tal coisa. Tipo assim, a gente já vai ter a noção, principalmente tu tendo me explicado agora, mas Uhum. primeiro a gente escuta o cliente para ver o que ele quer. Exato, porque dentro do mercado imobiliário tem uma outra questão que isso aí é muito local, tá? Isso é de acordo com o mercado regional mesmo, ali da pequena região, que é a demanda reprimida. O que é a demanda reprimida? Existem bairros que eles já foram massificados de lançamento ou de produtos numa região, e aí ele ficou sobrecarregado, ninguém quis mais saber daquele bairro porque tem muita coisa para vender lá. Passa-se Uhum. o tempo, outras regiões são desenvolvidas e aquela região fica esquecida porque ela foi massificada, ou ela ficou cara e está tudo bem. Não dá, quando é caro, a sua base de venda é muito menor, então não dá para lançar o tempo inteiro. Então o que o pessoal faz? Cria uma demanda reprimida numa região, não lança lá de propósito durante 2, 3 anos, para que o bairro sinta a falta de um produto, ele vai lá e lança um produto nessa região. Então, assim, estúdios no Flamengo hoje, em tese, até faz sentido, mas a gente nunca recebeu uma grande necessidade por isso. A gente não, apesar de ter algumas faculdades ali, os terrenos que a gente tem disponíveis não são perto de grandes universidades, de grandes centros comerciais. Não faz muito sentido você ter um estúdio. Mas como você tem uma demanda de reprimida lá, de você fazer um lançamento a cada 1 ano e meio, tudo que você lança na região gera lead. Então, só quem vai ter esse reconhecimento de demanda reprimida dentro daquela região é quem está vendendo lá dentro. Ah, legal, legal, legal. Por isso que eu digo que nenhuma campanha é igual a outra. Por mais que a gente tenha a mesma base de estratégia, a percepção de quem vai vender tem que estar dentro do nosso anúncio. Porque quando o cliente entra, ele está nutrido de informação que o nosso cliente quer que ele esteja nutrido. Se ele fala assim, Fernando, esse produto aqui todo mundo diz que é para residência, mas eu sei que eles estão construindo uma faculdade ou que está construindo um polo de turismo ali, e eu acho que isso aqui vai encaixar muito melhor para o investidor. Cara, a gente não tem muita certeza da região, mas ele tem um argumento muito forte. Olha, o produto aqui, a gente viu o book do produto. Claramente ele é familiar, mas se você está dizendo para mim que existe uma demanda reprimida para investidores, porque às vezes até o bairro residencial, pelo fato de não lançar muita coisa, existe aquela falta de apartamento para alugar. Então, às vezes, você anunciar para investidor, deixando claro que a alocação anual ali é muito alta, tem investidor que prefere. Então, você vai trabalhar com investidor que prefere esse tipo de coisa. Por isso que a gente Sim, precisa ouvir o cliente. sim, daí o corretor ali, ou o diretor, gerente, ele quer trabalhar com esses leads, aí é o nosso papel de a gente vai entregar, aí a gente vai otimizar lá para entregar esses leads num custo ok, e daí depois é com ele, né? Aí se ele não estiver vendendo, ele vai dizer, ah, não, não tá vindo essa galera, ou não. Mas enfim, é algo que foi conversado, né? Exato. E aí, tá todo mundo com expectativa alinhada. Tá todo mundo conversando a mesma língua. Como que a gente muda o PPL, cara? Vamos lá. PPL é definido também pelo cliente. Se a gente tiver um conhecimento hoje no Rio de Janeiro, que define o PPL somos nós. Mas Uhum. como a ideia agora é a gente ampliar para fora do Rio de Janeiro, a gente vai fazer o cliente trazer o PPL. Então vamos lá. Cara, tô anunciando no Flamengo, tá? Vou dar 2 cenários aqui. Tô anunciando no Flamengo. Tô falando no Flamengo porque é o que tá bem aqui na frente aqui. Cara, vou lançar estúdios no Flamengo, só que a gente está em pré-lançamento. A gente não tem preço.
Então, o que, que a gente vai fazer? O PPL vai virar produto, aliás, vai virar localização, depois ele vem produto, tá? E aí, como a gente não tem preço, a gente vai falar sobre método de pagamento. Por que método de pagamento? Porque o método de pagamento também define quem vai comprar esse produto. Se a gente não tem como falar sobre pagamento, sobre preço, sobre nada disso, ou a gente não toca nesse assunto, ou a gente fala em como ele vai pagar. Por quê? É estúdio. Quem está lançando? Essa incorporadora aqui, tradicionalmente, ela faz obra por ADM. Cara, então a gente vai falar assim, ó, vem aí lançamento no Flamengo, depois a próxima ponto de atenção é estúdios localizados no bairro com foco em turismo, ou pelo motivo que seja esse produto, e no final a gente fala sem burocracia bancária, sem análise de crédito e direto com a construtora. Por que eu não vou falar que é obra por ADM? Porque a obra por ADM, na sua essência, ela já deu muito problema no Brasil. A verdade é essa. Tá? É uma obra que ela tem um risco maior. Mas o nosso trabalho não é fazer uma análise de risco para quem está comprando. O nosso trabalho é apresentar as condições, as boas condições de compra. Quem vai fazer análise de risco de produto e de incorporadora é o comprador final. Então a gente não usa o termo obra por ADM nunca, né? Exceto se o cliente pedir, ó, bota no formulário avisando que é obra por ADM. Porque, às vezes, a linguagem que a gente usa, e dependendo do preço do produto, pode atrair o cara achando que é Minha Casa Minha Vida. Ou esse lançamento aqui, ó, fio pontal oceânico. Cara, são estudos a partir de 229 mil. Isso é um preço de Minha Casa Minha Vida fase 1. Se eu anunciar, compre no Recreio, com 23 mil de entrada, parcelas de R$ 1.000 e sem análise de crédito, ninguém vai pensar que isso é obra por ADM. Eles vão direto no Minha Casa Minha Vida. E aí, no formulário dessa campanha, eu preciso deixar bem claro. Esse imóvel precisará ser quitado dentro de 5 anos. Não cabe financiamento com banco. Você pode pagar esse imóvel em 5 anos? Você acha razoável pagar esse imóvel em 5 anos? Aí a gente entra naquela estratégia lá do formulário. Do formulário lá da lógica condicionada. Ah, sim, sim. Tá? Obra por ADM, a gente trabalha muito em conjunto com lógica condicionada, porque é um público mais difícil. Mas quando você encaixa, é excelente. Aí, PPL, dentro do investidor, nesse caso desse produto aqui, o que eu preciso deixar bem claro nesse produto? Cara, primeiro de tudo, no fio, é localização. Por quê? Porque o Recreio dos Bandeirantes, ele é um bairro de desejo, ele é um bairro em crescimento, em desenvolvimento, ele representa um certo status financeiro para quem vem morar aqui no Rio de Janeiro. Então, eu vou usar a localização como atração. No caso aqui, que a gente já tem preço, eu vou basear a localização, depois o preço, para mostrar que é uma oportunidade. Ó, vem aí Recreio, estúdio no Recreio. Opa, isso me interessa. Deixa eu ver mais. Ó, para pagar, você precisa de uma entrada de 24 mil, de 25 mil, e parcelas de R$ 1.000 a R$ 1.500. Cara, isso aqui está interessante. E aí, no final, a gente vem para o produto. Olha, é um bairro planejado, você vai ter lazer, ele é pensado para investidor, e aí eu boto só a cerejinha ali no topo do bolo, porque ele já comprou a ideia. Ele sabe onde é, ele sabe quanto custa, e aí, o quanto custa e o como vai pagar, a gente vai ver com o cliente, porque tem cliente que gosta de botar preço final, tem cliente que gosta de botar como vai pagar. Aqui é um produto que a gente precisa botar o preço final, mas geralmente eu coloco ato, que é aquele sinal, e as mensais. Por quê? Lembra que a gente está vendendo uma dívida e não um imóvel? Sim. Então é muito importante que esse cliente saiba como ele vai pagar isso. Como ele faz para entrar, como ele faz para se manter. Isso ele já sabe. Tem ajustes de fluxo de intermediários e de chaves. Mas isso aí é trabalho do corretor, não é nosso trabalho. Tem casos que a gente pode colocar. Só que se eu transformar o meu anúncio, que é feito para encantar, em um processo de pré-atendimento, eu estou deixando ele muito burocrático e isso deixa o tráfego mais caro. Sim, sim. Então, cada um com sua responsabilidade. A minha responsabilidade é te entregar lead e trazer cliente consciente. Ele sabe aonde custa, aonde é o produto, quanto custa e o que ele tem. Acabou. Esse é o segredo. E aí o restante, olha, marquei meia hora, a gente tem 2 minutos, acho que vou falar só mais 10.
só para te mostrar realmente aqui como isso é feito e o que você precisa analisar no nosso criativo para corrigir, tá? É algo que eu ainda também vou conversar com o Gustavo. Basicamente, cara, eu te dei aqui agora o segredo para você anunciar qualquer imóvel. Ele pode ser desde 250 mil a 25 milhões de reais. A única diferença desse preço é a quantidade de pessoas que a gente vai impactar e o discurso que a gente vai olhar sobre isso. Uhum. Dentro do mercado econômico, eu vou pegar aqui para você, por exemplo, no mercado econômico. Cara, CTV. CTV trabalha com produtos até 350 mil. Você está vendo que está chamativo? Sim. A gente está vendendo sonho. Vou pausar aqui. Vou botar 20 minutos que eu vou te mostrar 3 tipos de criativo e a gente encerra. O que eu preciso no econômico? Cara, quem compra no econômico ainda tem a lógica de quem compra imóvel, tá? Segmento econômico. Geralmente, são pessoas que estão saindo do aluguel. É o primeiro imóvel da vida dela. E ela está buscando subsídio, que é o governo barateando o imóvel da primeira compra. São novas famílias, pessoas mais jovens. Claramente, a gente está falando da classe C e D do Brasil, que são as pessoas que... a verdade é, estamos vendendo para pobre, tá? Então, a gente não vende o imóvel. A gente vende a possibilidade de sair do aluguel e o que a gente vende para ele é o financiamento. Pô, como é que eu financiei esse imóvel? Cara, você vai dar 5 mil de entrada, os outros, se fosse 350 mil, ia faltar 30 mil ali para completar a entrada. É o subsídio que o governo vai dar, o governo dá os outros 30 mil de entrada, a construtora já garantiu a tua venda e tu precisa pagar aqui R$ 1.000 por mês, R$ 500 por mês. Pode botar o FGTS para abater? Pode botar o FGTS. A gente precisa vender como ele vai pagar esse imóvel. Depois que ele entende como ele vai pagar esse imóvel, aí a gente começa a falar de produto. Porque quem quer sair do aluguel, ele não compra o que ele quer. Na grande maioria das vezes, ele compra o que dá. Essa é a verdade. Principalmente grandes capitais. Tá? Estou comprando o que eu quero? Tá. Você está comprando um lugar mais seguro, um imóvel novo, uma infraestrutura razoável para o seu apartamento. Mas, provavelmente, não é na rua que você quer, não é no bairro que você quer, não é com o tamanho de planta que você quer. Então, você acaba comprando o que dá. Tá? Não tem demérito nisso, porque a pessoa está saindo do primeiro aluguel. Qual é a diferença disso? Cara, geralmente a gente vai usar muitas cores. Por que muitas cores? Porque as construtoras econômicas, elas trabalham amarelo com roxo, azul com verde. Se você pegar a MRV, ela é verde, amarelo e laranja. São cores chamativas para saltar aos olhos e te chamar muita atenção. Quando a gente vai para o mercado intermediário, o perfil de compra é diferente. Geralmente, esse cara já tem um imóvel de família, ou esse cara esperou para comprar o imóvel dos sonhos, então ele juntou uma boa entrada e ele tem um bom salário. É um casal que está formando família, que os dois ganham muito bem, e eles vão perfil comprar intermediário, né? É um perfil intermediário. Tem vários caminhos para isso. O que a gente faz com esse pessoal? Geralmente, quando ele está comprando um imóvel pelo sonho, a gente nunca vai falar do preço imediato. A gente até pode colocar o preço para qualificar a renda nos anúncios. Mas aí, primeiro, a gente faz um teste de produto. Eles são classe média, eles não estão comprando por necessidade, eles estão comprando o que eles querem. Então, eu mostro o produto ou eu mostro a localização. Quem decide isso? O cliente. Cara, o que é mais forte nesse produto aqui? É o produto, a estrutura que ele está te entregando ou é a localização dele? E o cliente vai falar, localização. Beleza. Começa com a localização, passa para o produto, depois condições de compra. Por quê? Dentro do funil, me encantei com o que você me apresenta, já entendi onde ele fica, agora eu vejo se dá para pagar ou não. Por que deixar para o final? Até para a gente conseguir uma base de dados legal. Tá? Cara, a gente está segurando a atenção aqui de classe média, e não está virando, não está virando, não está virando. Ou seja, assistiu 70% do vídeo e não se cadastrou, quando ele chega no preço, ele sai. A gente pega esse público e exclui. Fernando, a campanha aqui é médio. As pessoas estão assistindo até o final e estão se cadastrando. Cara, a gente validou a nossa renda. Rodamos a campanha.
não está gerando lead e a gente sabe que o preço está no final, inverte tudo. Pega o preço do final, joga para frente, qualifica a audiência, a renda da audiência. Olha, vem aí o lançamento no Recreio. 70 mil de entrada, mensagem de 3,5 pau. O cara, opa, isso aqui está muito longe do que eu quero. Não vou olhar. Vai ter um público que vai olhar assim, porra, 70 mil de entrada? Eu tenho esse dinheiro parado. 3,5 pau por mês, eu estou guardando aqui 10, de repente 3,5 pau eu consigo pagar isso aí e eu fico tranquilo. Qualificamos a renda no início do criativo. E o restante? Cara, o restante é realmente enfeitar o pavão. Se o cara disse que é localização importante, a gente vai bater na localização. Perto disso, 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 disso. Cresceu isso, 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 isso. No final, a gente fala do produto. Olha, o produto é lindo, tem varanda gourmet, tem piscina, tem academia. Quem manda na academia é fulano de tal. Quem vai controlar ali a segurança é a empresa Y. Por quê? Por mais que o produto seja bom, por mais que a localização seja boa, o olhar de quem quer ir para essa região é muito maior de uma classe mais baixa, da classe econômica mais baixa. Então, a gente precisa primeiro qualificar a renda para depois qualificar o interesse. Fernando, pode ser que isso dê lead muito caro. Cara, pode ser, mas a gente vai conseguir aproveitar essa base de dados para tudo. Porque a gente qualificou uma renda média ali. Falou? E aí a gente vai para o alto luxo. Falando sobre a comunicação do médio. O médio, antes da gente entrar no luxo, né? Deixa eu botar aqui o Lanai. Agora sim. Cara, eu vou abrir aqui para você ver os criativos. O médio, ele é um equilíbrio entre cores chamativas, tá? E uma linguagem mais clean, mais leve. Ela não pode ser pesada, senão passa aquela percepção de econômico. Mas ela também não pode ser muito clean, senão ela passa despercebida. A gente tem muita informação para passar. Então, eu preciso segurar a atenção desse cara um pouco. Aí eu venho aqui, ó. Esse aqui é o exemplo perfeito do PPL. Mude para o Recreio, o Lanai está com condições únicas. Eu deixo bem claro aonde fica o produto, que é no Recreio, e eu estou deixando bem claro ali que eu tenho uma oferta para fazer para ele. Sim, tá falando, bem a ideia do sonho ali, né? A pessoa tá no intermediário, então ela quer o sonho. Tipo, nossa, é aí que eu quero morar. Sim. E de fundo, eu já estou mostrando uma certa proximidade com a praia. Eu não estou dentro da praia e eu mostro que eu tenho um caminho até a praia. Então, eu posso vender a praia, porque a praia fica a 10 minutos desse produto. Segundo slide. Apartamento próximos à praia, com lazer completo para seus filhos e total segurança. Cara, a gente, falando de grandes capitais, Fernando, o que não pode faltar na descrição do produto? A palavra segurança. Principalmente no Rio de Janeiro. São Paulo, segurança. Santa Catarina, segurança. João Pessoa, segurança. Por quê? Porque em grandes capitais, óbvio, cada um com a sua proporção, grande cidade geralmente tem crime. E onde tem crime, tem medo. Se existe medo, a gente vende segurança. Bom, é isso. Aqui eu estou dizendo, descrevendo o que é o produto, para deixar bem claro que não é um estúdio, porque eu já tenho um estúdio naquela região. Apartamentos próximo à praia. É o que eu estou vendendo. Lazer completo e segurança para os seus filhos. É o que eu te entrego nessa venda. Lembra que esse aqui é um produto muito específico. Ele é obra por administração. Só que ele achou que ia impactar grandes investidores, mas na venda final, os dados dos compradores deixou bem claro que as pessoas estão comprando para morar. Então, o que eu fiz? Direto com a construtora, sem juros, sem comprovação de renda. Então, primeiro eu falei aonde aí, fica, né? Seria o preço. Isso aí. Esse seria o preço. Por que ele não tem preço? Porque o preço aqui não é atrativo. Sim, é preço no sentido de método de pagamento. Sim. Exato. Aí eu já estou te justificando por que não tem o preço. Porque as condições de preço aqui, de pagamento aqui são absurdas. O cliente tem que dar uma entrada de mais ou menos 180 mil reais e ficar pagando prestações de 9 mil. Sim, mas aí se botar ali 180 mil de cara, não vai chamar atenção. Ninguém vai comprar, porque é um produto que o preço médio dele é 450, 500 mil reais. Esse público não tem esse dinheiro parado. Só que eles estão entregando pró-soluto. O que é pró-soluto? Você paga a entrada morando dentro do imóvel. Aí já virou argumento de venda. Lembra que fica muito burocrático para a gente? Corretor. A gente faz anúncio, a gente não faz pré-atendimento. Quem vai explicar que as condições de compra para isso são boas é quem está vendendo. Então a gente volta aqui.
localização e aviso de oferta, o que eu estou vendendo, o que eu te entrego nessa venda, método de pagamento e CTA, que não pode faltar nunca. A Sim. chamada para ação ela tem que ser clara. Dentro do mercado imobiliário, a regra é o óbvio precisa ser dito. Quando? Sempre. Sempre, sempre, sempre. Por quê? Esse cara não vai ler o criativo inteiro. Ele vai ver aqui, mude para o recreio, Lanai, condição única. Cara, eu vi o Lanai no lançamento, hein? Já sei que aperta praia, aí ele não lê. Que passou ali, fica despercebido, pô, direto com a construtora sem juros. Beleza, cliquei. Ele nem viu o CTA. Tem uns que vão ver, nossa, muito bom, muito legal, perfeito. E não, eu posso falar com o vendedor, peraí, vou falar com o vendedor. Isso real, eu já perguntei para gente, pessoal no stand, já perguntei para familiares, já perguntei para amigos que compraram imóvel recentemente. Toda vez que eu tenho contato com alguém que comprou algum imóvel, eu pergunto, como que você comprou? Foi indicação, foi internet? E eu faço essa pequena entrevista. Então, cara, isso aqui pode falar muito sobre a nossa campanha. Fernando, é obrigatório em todas as campanhas eu estar de olho nisso? Cara, na campanha não. Na hora de desenvolver o criativo, sim. Mas como que isso pode ajudar a gente? Pô, na hora de criar um público, aquela campanha foi muito bem. Deixa eu entender por que ela foi muito bem. Só para eu ter um mapeamento do que funcionou. Ó, produto médio, pô, o vídeo view ficou alto pra caramba, estava mais de 75%, ou estava em Ah, sim, daí eu 75%. começo a ver os padrões e o que foge do padrão, né? Ah, o padrão aqui é o gancho tem, sei lá, 30% de conversão. Caraca, mas essa campanha aqui ela tá muito bem e o gancho ela tem 60%. Pô, então talvez foi isso? O diferencial. Sim, aí eu começo Isso a analisar as coisas fora do padrão. O que foge do padrão ali é de se anotar ali para analisar. para virar Tanto que regra, foi para muito começar a virar ruim, nossa tanto quanto regra. foi muito bom. Exatamente. Então, por que que isso não está na nossa rotina diária? Porque isso acaba levando muito tempo. Tá? Uhum. É uma análise minuciosa, ela precisa ser feita, mas ela não precisa ser feita constantemente. Quando que eu vou te pedir para tu dar uma olhada nisso, para a gente tentar corrigir alguma coisa? Cara, quando a gente tiver aquele produto infeliz. Colocamos uma campanha no ar, não funcionou. Encontramos um público muito caro, não funcionou. Cara, tentamos escalar em faixa de leilão, não funcionou. Pô, trocamos o criativo, não funcionou. Ampliamos a região, não funcionou. Fechamos a região para o O, não funcionou. Cara, vamos dar uma olhada no que funcionou nessa região? Quais os produtos que a gente teve no Recreio, qual que foi o sucesso? Esse produto. Cara, vamos ver aqui quem tem essas campanhas. Pô, esse cliente tem essa campanha. Ou então, uma conta bem qualificada, como a conta da Camila e a conta da Bruna, já ajuda a gente a identificar isso. Por quê? Porque elas gastam mais dinheiro. Então, se elas gastam mais dinheiro, a gente tem mais dados. Ó, tudo que a gente rodou de Lanai para a Bruna. Ó, esse aqui está com a retenção de vídeo alta. Como é que é o criativo? A gente colocou imagem da praia, a gente colocou imagem do lazer. Ó, como é que está o nosso criativo? Porra, a gente começou mostrando o condomínio. Tira tudo, refaz o criativo e testa. Entendeu? E o refaz o criativo, por que eu gosto que seja feito no Canva? Justamente para o Lanai está mudando pô, o Lanai não está convertendo. Pronto, mudamos a oferta. Está aqui, ó, apartamentos próximos ao Lazer do Recreio. Fernando, o preço não está funcionando muito bem. Cara, jogar aqui o direto com a construtora vai ficar meio solto. O que eu faço? Passo para cá, mando uma mensagem para o Gustavo ou para o Matheus. Cara, tem como você colocar uma headzinha aqui, lançamento no Recreio, só para a gente deixar claro aqui aonde fica, o que é e o método de pagamento inicial? Já teve vídeo, cara, vídeo mesmo, não era nem criativo tradicional. De eu chegar pro editor de vídeo e falar assim, cara, corta ali os últimos 15 segundos do vídeo, Ah, bota isso muito de bom cada. que ele fazendo no Canva. Ah, por isso que é no Canva, então. Ah, o Gustavo me falou, porque daí tem que mexer e tal. Não tinha entendido por quê. Eu tenho Ah, legal, otimização de legal. criativo que eu É nem falo. só. Se Pá, que... você, se você perguntar ao Gustavo, ele não faz otimização de criativo, ele faz correção. Qual que é a Sim, só se correção tiver que eu algo tenho com ele? errado. Mas assim, vou fazer uma variação. Não, variação deixa que eu entro ali e faço É, rapidão. pô, cara, eu tô aqui, já entendi que aqui tá a foto do condomínio, não tá funcionando, eu preciso colocar a foto da piscina. Pô, pra que eu vou falar com o Gustavo? Eu venho aqui rapidinho, venho imagens, pô, qual é o condomínio? Não lembro. Abro uma pasta aqui com o condomínio, jogo as fotos para cá, pô, achei a foto da Aham. piscina. Pô, como é que mudou meu criativo? Bah, tá louco.
Porra, cara, tô achando que não combinou bem. Eu não manjo de design, eu venho aqui e faço isso aqui, ó. Pô, não ficou legal. Trazer. Sim. Pô, esse aqui Não, combina porque é design, pra. Não design, eu, tem. design eu manjo, assim. Não que nem o Gustavo, não que nem o Sim, Gustavo, sim. mas eu manjo mais que a média, assim. Já até li Sim. livro de design, já toquei cliente de design, sei eu. Ah, show de bola. Tudo é completo, cara. Tu é gestor, tu é designer, tu é copywriter. Vai ser muito bom, porque você vai ter uma visão muito completa da campanha. Isso é do caralho mesmo. Cara, aí falando de criativo, falando de linguagem de design, que eu até vou conversar isso com o Gustavo ainda, isso começou a acontecer agora. O Gustavo está tentando criar uma linha de produção para que ele consiga entregar isso o mais rápido possível. Tá vendo que isso aqui está bem mais cru? Uhum, O, uhum. Pô, cadê o bagulho de. Tá vendo? Totalmente branco, só a imagem de fundo, uma sombrinha em cima. Por quê? Foi um momento. Não sei se está fazendo áudio e tá alto pra caralho aqui. Não, aqui não. Menos mal. O que acontece? Foi uma semana que eu precisava de acelero mesmo, né? Chegou uma demanda muito grande, eu precisava entregar para muita gente, e eu sabia que se eles fossem deixar tudo muito diferente um do outro, não ia dar muito certo. Eu falei, Gustavo, velocidade, joga a letra branca aí. Como a gente não tem muitos anúncios desse produto, a gente não precisa enfeitar o pavão. Esse produto ele é um estoque que já lançou, já vendeu e está encalhado. Então, a quantidade de vezes que a gente vai replicar isso é muito pouca. Agora, quando é um criativo que eu vou fazer 9 unidades, ou nove tipos diferentes, 8 tipos diferentes, aí eu falo assim, cara, dá um pouquinho de atenção. Eu passo 4 para o Matheus, 5 para o Gustavo, 3 para o Gustavo, 5 para o Matheus, dependendo da quantidade de criativo que eu tenho, para que a gente também não tenha uma repetição. São Sim. linguagens de criativos totalmente diferentes. Aqui eu consigo te mostrar no olho o que é Matheus e o que é Gustavo. Uhum. Deixa eu botar aqui do início. Ó, aqui, Matheus, Gustavo. Isso aqui é muito antigo, não tem nem como comparar. Matheus, Matheus, Matheus. Aqui, Gustavo, 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 Uhum, uhum. Matheus. O Gustavo até tentou se adaptar nesse formato aqui, conseguiu fazer uma parada legal. Mas, ó, o Gustavo, que eu falo para ele, a gente precisa chamar a atenção. E aí ele veio com esse conceito de mega letreiro. Eu falei, cara, muito bom. Aham, Vamos aham. É, continuar, dá pra vamos ver que produzir. ele faz isso, é. Qual é o problema que eu tenho com ele aqui agora? Eu preciso conversar com ele. Ó. Esse aqui foi do Gustavo. Mesma coisa. Toque de caixa, a gente precisa acelerar o processo. Invista em Ipanema não está em grande destaque. O fato de ser em Ipanema aqui é um grande diferencial desse produto. Está aparecendo a Sim, porque praia botar aqui. para investidores, né? A pessoa não vai. Se eu já, tipo assim, se eu falo que é em Ipanema, já vai chamar a atenção do investidor. Então eu não preciso falar que é Exato. para investidor. Ah, Exatamente. é o con- Perfeito. Sim, 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 sim. Pegou totalmente a É visão tipo do lançamento conceito. perfeito também, é uma palavra que fala, não chama atenção, fala, pô, velho. Seria mais Agora, fácil se eu tivesse. é que o termo certo seria contido, né? Tipo assim, se eu digo invista em Ipanema, está contido que é um lançamento perfeito. Porque, Ipanema, lugar perfeito. E para Até investidor porque também está contido. tá bem claro que é para investidores. A minha copy, ela não está tão perfeita. Por quê? A percepção que eu tinha é, a gente vai ter muito grande. Invista em Ipanema, e aí embaixo eu vou ter aqui, ó, pequenininho, lançamento perfeito para Aham, investidores. Ordem de sim. grandeza. Tem um episódio da Grande Família que é perfeito para explicar a hierarquia de Eu informação. sei, já, Entendeu? do Roberto Era Carlos. Não, sim, eu sei. exatamente. Eu sei. Tuco canta, pequenininho, Roberto Carlos no Pai Vence. Entendeu? E isso é o que eu estou precisando ajustar com o Gustavo. Mas fora isso, nosso Sim. criativo está indo muito bem, está perfeito. Cara, foi ótimo você ter Tem, tem, falado isso. tem umas coisinhas simples que dá para fazer, por exemplo, é que isso, como eu faço muita copy, então eu já tenho meio batido, assim, né? Mas no documento pô, é um negócio que parece que vai tomar muito tempo e tal, só que é muito rápido. Eu só aumento muito a letra de um e diminuo a do outro, e aí o designer já tem noção que, para dar ênfase nisso aqui. Cara, não tinha pensado nisso. Bom, bom. É um negócio simples, mas evita de que depois você tenha que revisar, ver, será que não sei o que e tal. Tipo, já bota ali, enfim, bota tamanho 16 em um, o outro tá tamanho 10, aí fica meio que subentendido ali que
é para dar mais ênfase em um do que o outro, tal. Esse tipo de coisa agiliza um pouco o trabalho, né? Ah, pô, claro, agiliza em um, isso aí não vai fazer muita diferença, mas daí para 10 clientes, né? É, Aí já ganha na, tempo. na escala, se você tirar aí 5 minutos, 10 clientes, são 50 minutos de trabalho, cara. E isso num É, dia é coisa pra caralho. Até porque eu não quero que ninguém fique sentado trabalhando 8 horas. Acho que 8 horas de trabalho pro que a gente faz hoje, eu acho que excede um pouco a necessidade. A gente até pode sim, trabalhar 8 horas, igual o meu caso. Cara, eu tenho que revisar todo mundo, pegar feedback com todo mundo, pensar na copy, aí faz sentido, porque eu tô atendendo todo mundo e fazendo tudo, eu preciso ficar aqui 10, 12 horas. Agora, cara, você só faz o criativo. Pô, não tem necessidade de você passar 8 horas por dia. Se é sim. um processo que você já criou, já domina e consegue fazer em 3 horas, não, 3 horas é o suficiente. Fernando, olha, em 3 horas eu estou te entregando a demanda toda. Estou com tempo livre. Vamos dobrar isso? Beleza, vamos sentar aqui, vamos combinar e você dobra. Entendeu? A ideia é que a gente faça, a gente encerrar mesmo. A ideia que eu tenho hoje de equipe, até conversei isso com a menina, que eu já estou deixando claro para ela, que eu vou chamar ela para vir cuidar do relacionamento, do comercial comigo, é o Uhum. seguinte, cara, no início, eu estou deixando de ser urgência, era tudo na minha mão, para agência. Eu não vou conseguir pagar valores absurdos, o caralho e tudo mais, mas, pô, tá todo mundo crescendo comigo. É justo que lá no final do ano todo mundo tenha uma PL maneira, entendeu? De receber alguma coisa que seria o 13º, Uhum. entendeu? Que todo mundo tenha um caminho de crescimento, porque, pô, se eu tô deixando de ser MEI para virar limitada, então, pô, a gente vai crescer, vai montar a equipe, todo mundo tem que crescer junto, os salários vão crescer juntos, Uhum. mas não quero ter essa doutrina com vocês de CLT. Até porque nem Sim. posso, por ser PJ todo mundo, mas mesmo que em algum momento, quem quiser deixar de ser PJ e virar CLT, eu também não queria trabalhar nesse formato de, irmão, 8h20 da manhã, eu te mandei mensagem às 8, tu não me respondeu. Porra, eu Uhum. acho isso ridículo, cara. Porque tu Cara, trabalha eu para já todo passei por isso dia. aí, pô. Foi a primeira vez que eu fiquei mal, assim, pô, já trabalho no tempo no digital, eu nunca fiquei mal. Mas teve uma vez recentemente que era esse nível, assim, do tipo, mandaram coisa, sei lá, 11h50. Aí, pô, eu tinha ido ali, saído pra almoçar, não sei o quê, aí 12h50 falou, pô, e aí? O que que você tá fazendo, cara, que não respondeu? Eu falei, pô, tô almoçando. Horário do almoço, o que, que eu posso estar. Tem duas lógicas. Eu posso estar sentado almoçando, ou eu posso ter ido para caçar o meu almoço. O que, que você acha que eu estou fazendo? Porra, tá entendendo? Não, é bem Às vezes engraçado. eu vou te mandar uma mensagem assim: Richard, essa demanda que eu te mandei, você vai falar, Fernando, nem vi ainda. Cara, tá tudo bem. Eu estou te Uhum. mandando porque de repente o cliente me perguntou. Eu vou Sim, falar: sim, olha, sim. está dentro do nosso prazo de entrega. Não sei se eu comentei com você, mas vou reforçar. Qual é o prazo que eu peço para os clientes aqui que eu deixo claro? Cara, 3 dias úteis para a gente botar no ar. Sim, sim, de 48 a 72, né? É, 48 é o prazo interno que tu põe pra tipo, pô, porque daí o cliente vai achar mais, mais vai ficar melhor razoável, e tal. a gente Sim. faz um over delivery, que a gente faz uma promessa maior e consegue entregar antes, Uhum. mas tem vezes que a gente vai entregar no laço, e faz parte, a demanda subiu. Sim, sim. O cliente vai ficar meio puto, deixa que eu resolvo. Gente, desculpa, a demanda está alta, a gente teve um final de semana, a gente teve um feriado, a merda acontece, não adianta. Por mais que a gente crie toda uma estrutura e tal, eu posso Uhum. deixar 5 funcionários de reserva. Porra, vai ter um dia que uma gripe pegou todo mundo no mesmo dia. E aí, eu vou fazer o quê? Não, não tem como. Eu tento ao Sim. máximo ser sincero com o cliente e também ser sincero com vocês. Eu gosto de over delivery, porque o over delivery me abriu muitas portas. Então, Fernando, olha só, não está dando para entregar over delivery. A gente precisa ampliar para 3 dias. Cara, tudo bem. Então, a partir de agora, eu vou começar a prometer 4 para que a gente entregue 3. Pô, será que a gente consegue, então, criar uma estrutura que a gente possa trabalhar um sábado até meio-dia, só para subir o que. Vou trabalhar todo sábado? Cara, não, mas se a gente tiver com Uhum. uma demanda ali que a gente está entregando no limite, pô, tem como a gente fazer no sábado de manhã só nesse período? Tem, e depois? Depois é folga e acabou, não tem Não, quanto, estresse. quanto a isso, pode ficar tranquilo comigo. Você vai ver que pra mim tudo é muito de boa, assim, principalmente quando o ambiente é bom. Porque tem isso também, tem um amigo meu, por exemplo, que eu solicitei ele para fazer um. Isso, aliás, eu acho que é uma coisa interessante de eu tô refletir sobre isso, que é, assim, às vezes o problema nem é a correria,
mas tudo que está envolto da correria. Porque olha só, olha um exemplo interessante. Tem um amigo meu que ele estava numa agência, junto com o Gustavo até. O nome dele Uhum. também é Gustavo, são os dois Gustavos juntos lá. Coincidência. E ele estava numa agência, não sei se o Gustavo te falou sobre a Meta. Cara, ele me falou que ele estava trabalhando numa agência infernal que ele Essa conseguiu aí, sair. essa aí, Não é falou essa que aí. E ele, essa aí. E aí e daí eles faziam lá um quiz para tipo assim, para ver se tu para tu conhecer mais sobre os produtos que eles vendiam, para tu aprender mais sobre o que tu tá no que tu tá trabalhando, entendeu? Só que o Uhum. Gustavo, não o que tá aqui com a gente, o outro, né? Gestor. Ele falou assim que ele tava de saco cheio fazendo aquilo, pensando, bah, que saco isso aqui, fazer isso aqui, não sei o que e tal. Só que enquanto ele tava fazendo, ele se tocou que, pô, se fosse o Richard que tivesse me pedindo, eu ia achar muito legal. Eu ia querer fazer e tal. Ou seja, uma coisa que lá no ambiente, como era infernal, se tornava assim, bah, um pé no saco, tem que fazer isso aqui, que saco de fazer isso aqui. Sabe, comigo, como ele, pô, a gente se dá muito bem, ele achava ótimo. Então, tem muito disso também. Por exemplo, o Gustavo ali, né? Sei lá, às vezes se eu peço um negócio para ele é meio corrido, ele fala, não, de boa, cara, vamos se ajudar e tal, tá tranquilo. Mas agora, eu sei, né, que se a agência lá pedir um negócio corrido para ele já ficava puto da vida, ficava assim, estragava o dia dele e tal, porque não era só aquilo, né? Tipo assim, tinha todo um contexto que piorava toda a situação. É como se fosse, sei lá, uma terra que como se fosse uma terra ruim ali, que tudo que tu plantar vai dar errado, né? Era tipo isso, Sim, assim. E daí é interessante, porque, pô, nesse cenário que a gente tá aqui, o ambiente que a gente tá, pô, cara, precisa fazer cara. uma coisa de noite, precisa fazer, sei lá, precisa ir até um pouco mais tarde, já até madrugada, tem que fazer um negócio sábado. Cara, tá beleza, tá tranquilo. Então Eu tenho uma filosofia de vida que isso que você falou, eu abaixei a cabeça para anotar, porque eu nunca tinha parado para pensar nesse formato, e isso faz total sentido. Eu anotei aqui, ó. O problema não está na correria, está em como essa correria acontece. é, é, Porque sim. a minha filosofia de vida é o seguinte: não é sobre o que você fala, é sobre como você fala. Porque Uhum. até um advogado consegue chegar para o cara e falar assim, irmão, você é culpado. Você vai ter que pagar pelos seus crimes. Mas quando chega nesse momento, o advogado sabe como te contar isso. Uhum. Trazendo isso para o popular do carioca é o seguinte, tu pode até mandar alguém tomar no cu, mas a Uhum. entonação que você vai usar para mandar alguém É, tomar no cu ameniza a situação. é isso aí. Tipo assim, ele sabe que, pô, cara, pô, vamos tentar entregar isso aqui. Eu sei que é correria e tal, mas, pô, vamos ver se dá, não sei o quê. Aí outro ele fala assim, cara, entrega isso aqui pra ontem que tem que fazer e tal. É um negócio, Cara, é isso diferente, né? sempre, você pode perguntar ao Gustavo se aconteceu, foi porque eu estava com um cliente, mas geralmente eu pergunto assim, ó, tô com alguma coisa atrasada, ou me pediram em cima da hora e eu Uhum, preciso entregar, por exemplo, igual agora o uhum, lançamento da parada, vai abrir o venda. Pô, uhum, vai ter um cliente outro que vai surtar e falar assim, paga tudo, avisa que tá vendendo, isso aqui. E aí vem aquela loucura, aí eu, tá, calma aí, deixa eu ver como é que eu vou resolver isso. uhum, Gustavo, pode me dar um socorro? E eu espero ele responder, eu não fico lá, interrogação, interrogação. Cara, se sim, ele não me respondeu em meia hora ou uma hora, Matheus, pode me dar um uhum, socorro? Cara, o Matheus não me respondeu. O cliente está me cobrando. Eu falo, deixa eu ver se eu estou com tempo para resolver. Deixa eu ver se eu consigo resolver. Cara, eu uhum, não consigo resolver. Vou dar uma ligada para o Gustavo, ver se ele me atende. Pô, o uhum, Gustavo me atendeu. Cara, desculpa te incomodar, mas eu estou com uma urgência aqui que eu preciso resolver para esse cliente. Você uhum, consegue? Cara, eu consigo daqui a 2 horas. Cara, perfeito. Daqui a 2 horas está resolvido? Tá ótimo. Olha só, eu tenho uma demanda aqui, eu estou com um problema, eu vou resolver, mas eu preciso de 2 horas. sim, Eu não. O cliente tem que entender uma coisa muito clara. Eu estou aqui para resolver os problemas dele, mas eu não saio de dentro de uma lâmpada. Eu não sou um gênio, eu uhum, não estalo o dedo e as coisas acontecem. sim, Para eu ser flexível, ele também tem que ser flexível. Um cliente me mandou mensagem ontem, 11h45. Eu tinha acabado de desligar o computador. uhum, Cara, estou com um problema na minha conta de anúncios, não consigo emitir o boleto. Tem como me mandar esse boleto? Aí eu perguntei para ele: tem como ser amanhã de manhã? Aí ele, com toda certeza. Cara, eu sim. abri o computador, emiti o boleto e mandei para ele. Falei, cara, parando para pensar aqui, a chance de eu acordar já com uma demanda urgente, esquecer o teu boleto é grande. Para a gente não ter falha, liguei aqui, 10 minutos resolvi, tá aí. Sim, sim. Só que se o cliente fala assim, não, preciso agora, não sei o quê, eu tô te pagando para isso e tal, tu já ia pensar, cara, eu vou emitir agora, mas que pé no saco esse cliente, isso aqui, Aí já eu ia ia pensar em falar, demitir ele, né, tipo, demitir de. você tá me E de- pagando para resolver o teu problema em horário comercial. A Sim, escravidão sim. já acabou. Vai ter mais de 100 anos que acabou. Então, irmão, Sim. sinto muito, fique com o teu problema aí, de manhã eu resolvo.
E aí eu vou resolver na hora que eu acordar? Não, eu vou tomar um banho, vou tomar café, eu vou ligar para vocês, a gente vai bater um papo, vai falar do jogo. E aí, quando eu não tiver puto mais com ele, eu mando esse boleto. Eu Sim. sou assim, entendeu? Eu não dependo dele para viver, eu dependo dele para ele ser mais um cliente. Eu Sim. sempre deixo muito claro, da mesma forma que você, não estou dizendo que é o caso, mas pode ser que hoje você dependa de mim. Mas eu sempre vou estar te estimulando a, Richard, pega 2 clientes aí, cara, para tu ter alguma coisa a mais. Mesmo que você trabalhe ali, o trabalho depois do trabalho, Sim. Fernando, não consigo, eu tenho filho. Cara, beleza. Então vamos fazer o seguinte, vamos diminuir aqui um pouquinho para que você também tenha alguma coisa sua. Porque, cara, no mundo em que a gente vive hoje, por mais que eu queira te dar grana, te fazer crescer comigo e tudo mais, cara, o barulhinho do capitalismo, do dinheiro girando ali, ele instiga a gente vai, tu vai ganhar 10, tu vai querer viver com 12, tu vai ganhar 12, tu vai querer viver com 16. Funciona Pior que é assim, bravo esse, sim. entende? Então, tem ali Fernando, ó, o que eu consigo trabalhar com você hoje é o seguinte, eu vou atender 20 clientes com você e eu vou atender mais 20 clientes comigo. Cara, tudo bem, o que eu consigo. Hoje, você não tem interesse em escalar comigo? Cara, não tem interesse. Tudo bem, não precisa sair da agência. Faz um bom trabalho, que me explicou qual é o teu teto. Eu venho, a minha mãe, cara, minha mãe trabalha, eu estou com 30 anos. A minha mãe trabalha há 27 anos no mesmo lugar. Minha mãe trabalhou 22 anos fazendo a mesma coisa. Não é porque minha mãe é ruim, minha mãe recebeu centenas de propostas de promoção, de estudo, a empresa, a gente vai pagar a tua faculdade, minha mãe, eu não quero. Eu gosto do meu trabalho, eu gosto da minha rotina e eu vivo muito confortável. Eu não quero sair daqui. A minha mãe só saiu do setor dela quando o setor dela fechou. Porque os caras falaram, olha, minha mãe trabalhava com atendimento escolar, de escola técnica. A escola técnica virou ensino médio. E aí, para virar ensino médio, ela tem que ser pedagoga. A minha mãe é pedagoga, mas ela não quer trabalhar como pedagoga. Ela quer ficar ali no comercial. Minha mãe estava acostumada a lidar com venda. E aí, o que o pessoal falou para ela? Olha, eu vou te mandar para o setor de compras. Por quê? Você vai continuar no setor de vendas, porque compras é você tem que vender que precisa de um desconto. É diferente. E aí ela falou, tá ótimo. Aí o cara, não, mas faz essa faculdade aqui. Ela, não, 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 não. Tá ótimo aqui, me deixa aqui. E ela está 7 anos fazendo a mesma coisa, com o reajuste anual dela, que é de 7%, quando tem. E ela fala, meu filho, se eu quisesse ganhar muito dinheiro, eu tinha chutado essa porra, eu tinha aberto um restaurante, alguma coisa, eu ia virar empresária. Eu quero ter um emprego, eu não quero mais que isso. Para mim é o suficiente. Que legal isso. Você... E, cara, eu cresci na escassez, cresci numa cidade mega perigosa, minha cabeça é, eu preciso fazer o máximo de dinheiro possível, no menor tempo possível para sair daqui. Até que um dia eu tive dinheiro e eu falei, se eu morresse aqui, eu também não estava feliz, não. Eu ia morrer feliz. Não estou mais na escassez. Eu consigo fazer uma compra de mercado legal, eu consigo passear ali. Pô, fiz uma viagem internacional com a minha esposa, me organizando pra caramba. Pô, minha esposa começando a trabalhar, também entra um dinheiro, tá razoável. Dá para manter daqui. Mas eu enxerguei que é uma parada que eu sempre achei papo de coach pra caralho. E eu vou abrir isso para você quando a gente for começar a trabalhar. 3 clientes nossos desse mês que pagam a gente vão deixar de pagar. Pelo aquele motivo de o cliente se embananou com a vida pessoal dele, não saiu venda, atrasou comissão. E eu recebi uma ontem e 2 hoje de manhã. Olha, só para te avisar que eu já vou sair. Aí eu, sem problemas, deixa eu te fazer uma pergunta muito clara. Você está saindo porque você quer contratar uma outra agência ou porque deu algum problema? Se tiver dado problema, eu estou aqui para te ajudar. E eles responderam, não, cara, eu estou com comissão atrasada. Olha, o diretor que vai sair, ele falou, a empresa contratou uma agência, essa agência internalizou o atendimento dentro do escritório deles, botou um gestor e um designer lá dentro, e eles vão atender a empresa inteira. Eu falei, cara, tudo bem, quando que eles começam? Pô, eles começam dia 10. Pô, faz o seguinte, acerta comigo esse mês, que a gente está concluindo, eu rodo para você até o dia 10 de graça. Ele, pô, tá falando sério? Eu falei, cara, tô falando sério. São 10 dias de trabalho, você está trabalhando comigo há 1 ano e meio. Por que 1 ano e meio de parceria agora eu vou bater a porta na tua cara? Se não foi você que teve um problema, você está saindo porque a empresa está reduzindo o teu custo, por que eu vou fechar essa porta? Pode deixar que as campanhas estão até o dia 10 garantido, se der algum problema, me avisa que eu resolvo o teu problema.
Uhum. Caralho, cara, não imaginei que você fosse fazer isso. Ó, vou fazer o seguinte, vou te indicar para 2 corretores aqui que me perguntaram. Eu ia mandar. Vale. Vá. Você tá entendendo? Cara, eu segundo a filosofia de vida, se eu posso te ajudar, eu vou te ajudar. Se você me sacanear, cara, o problema tá em você, não tá em mim. Eu Uhum. nunca me arrependi, eu nunca fui prejudicado por Uhum. ter ajudado alguém. Eu posso não ter sido reconhecido. Isso não Uhum. é sobre mim. Sim. Agora, quando alguém que eu ajudei resolve reconhecer isso, porra, nunca tive problema, ao contrário. Sempre Uhum. foi uma parada muito boa. Uhum. Desde que eu comecei, cara, a guiar, eu já tive algumas empresas, já te falei isso, eu quebrei alguns Uhum. negócios, sempre Uhum. focado no dinheiro, no dinheiro, no dinheiro, no dinheiro. Quando eu entendi que o meu trabalho, porra, ajudava muita gente, eu falei, cara, eu vou continuar ajudando. Porque eu já tive na pele dessa pessoa. Mano, Uhum. a agência fez isso. Eu saí de 3 mil para 20 mil em 4 meses. Uhum. Entendeu? Sem gastar com tráfego, sem gastar com nada. Foi uma parada muito maneira. Então eu falei, agora essa vai ser filosofia de vida. E hoje que eu estou montando uma equipe, eu também quero trazer essa filosofia, nunca tinha entendido, hoje eu entendo. A Tem cultura cultura. da empresa. Uhum. Cara, vamos ajudar para ser ajudado. Uhum. A regra número 1 da empresa. Tá? Uhum. Ô, Fernando, não é querendo apressar, mas a minha Mas a gente esposa, precisa eu tô encerrar. ouvindo as crianças aqui, eu acho que seria bom eu dar uma ajudada daqui a pouquinho ali. Vai Aí é lá. porque eles vão sair, que eles vão no pediatra e tal, daí acho que seria bom dar uma ajudada. Daí, se a gente puder, pelo que eu entendi, já as coisas agora Encerramos. estamos no Acabou. final, né? Da minha parte, as coisas que eu lembrei, assim, eu fui anotando tudo, então eu acho que as dúvidas vão surgindo no processo, mas das coisas que eu já me lembro que seria bom eu te falar são a questão do contrato. Vou até mandar no WhatsApp ali só para não perder, né? O Tá. contrato, acesso às BMs e e a transcrição aqui das Das aulas, do gravações, material. essa não é tão. Tipo, eu vou colocar até embaixo ali, porque ela não é tão urgente, como Quanto eu às fui outras. anotando tudo e tal, eu não tenho dúvida. Gravação das. Acesso. Mas eu acho que o acesso à Material. BM, na verdade, é o primordial. Aí o contrato depois daí a gente vê e tal. Já me manda aí, cara, teu e-mail de acesso, Uhum. que eu já vou começar. Vou fazer algumas otimizações hoje. Toda conta que eu entrar, eu já vou te adicionar. Tá, eu E já botei também, ali, é Richard Copywriter, que é um e-mail que eu sempre usava para questão de copy e tudo mais. Então, daí cara, é ele. desencargo de consciência. Teu computador, além do trabalho, você usa para outra coisa? Fernando, eu uso meu computador para estudar e eu baixo uns cursos piratas. Não precisa esconder, porque aí a Aham. gente dá um jeito nisso. Uhum. Mas Não, tá eu. seguro? Não, eu uso, eu não baixo nada pirata, não vejo nada Uhum. pirata, nada, nem filme, nada do tipo. Eu uso o principal para o trabalho mesmo. O que eu uso também é para, por exemplo, ver série. A gente não tem TV aqui em casa, né? Foi uma decisão Uhum. que a gente teve. Porque daí quando a gente quer, a gente vê filme no computador aqui, eu e minha esposa, né? Então, aí tem isso, tem assim, ver algum vídeo, estudar alguma coisa. Esse tipo de coisa assim mais básica, assim, mas eu Não, beleza. não tenho jogo, não tenho. Tô te perguntando. Até jogo também não tem problema nenhum. A questão é mais com questões de download. Se você Ah, assiste, também acho que é tranquilo. Mas se você baixar, só para você. Aí eu tento te passar um antivírus, alguma coisa para te ajudar. Desencargo de consciência, porque eu tive uma não, tá invasão. certo isso aí, pode me passar. Eu não tenho, pelo que eu sei, eu não tenho aqui. Eu não me lembro de ter antivírus. Isso aqui isso acho que é bom sim para garantir, né? Vai que acontece algo. Eu te dou um acesso aqui. Eu tenho o Kaspersky. Não é o melhor antivírus do mundo, não resolve Aham. 100%, mas é para eu botar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Eu posso Sim, te sim. mandar um acesso, se tu quiser botar no teu computador, não tenho acesso a nada, é só Uhum. realmente assim, um usuário dentro do meu plano Uhum. que eu te passo, tá Sim, show de bola. Cara, para a gente show. encerrar aqui e acabar, vou até parar a gravação, porque isso não precisa